Bom dia! Ótimo sábado para cada uma de vocês, para cada um de vocês. Mais um sábado e nós estamos aqui, olha, felizes com o nosso chá na mão para começar mais um Chá das Alines. Para vocês que estão aqui pela primeira vez, o Chá das Alines é um programa aqui no nosso canal que acontece todos os sábados, né, às 9 horas da manhã, do horário de Nova York. E é um programa onde a gente fala sobre princípios bíblicos para empreender. E a gente hoje já está, meu Deus, a gente já está no capítulo 66, episódio 66. Então, assim, olha, para você que é cristão, cristã, ou que ama a palavra de Deus, né? E tem um negócio, você tem que maratonar aqui todos esses vídeos, porque eu tenho certeza que você vai aprender muito. Por enquanto, você vai maratonar os vídeos, daqui a pouco vai ter algo mais, né? Daí a gente vai Spoiler. dar um pequeno spoiler. Bom dia, Aline. Bom dia, Aline. Bom dia para você que está assistindo ao vivo, ou talvez você esteja assistindo, né? Boa tarde, boa noite, a gente não sabe o horário gravado. E, né, a gente espera que você esteja aproveitando todo esse conteúdo. A gente traz com muito temor, com muito respeito, né, a palavra de Deus para aplicar nas nossas empresas. E a gente quer que isso abençoe a sua vida, né? Então compartilhe, abençoe a vida de outras pessoas também com esse conteúdo, porque realmente, né, a palavra do Senhor nos preenche de graça, de ânimo, e de uma maneira diferente de olhar para as coisas, né? Então, esse projeto é muito especial. Explicar toda a origem aqui. Tem muito tempo que a gente não fala disso, né, gente? Nasceu no coração da Aline e ela me convidou para a gente fazer isso juntas. E eu não pensei duas vezes, né? Amei a proposta. E estamos aqui, né? No episódio 66, como a Aline falou, a gente divide em sete pilares diferentes para você aplicar em diferentes áreas da empresa. Então, se você está ali, às vezes você não está achando alguma coisa e tem um assunto em mente, chama a gente, entra lá no grupo de WhatsApp da comunidade, pergunta onde eu posso achar isso no Chá das Alines, comenta em algum vídeo que a gente vai estar te ajudando a localizar. E se não tiver gravado, vai ser uma proposta de tema para a gente trazer, né, Aline? É verdade, Aline. E olha, nem falei do meu chá, né? Hoje eu tô tomando um chá que geralmente, acho que é a primeira vez que eu tô gravando o chá das Alines tomando esse chá. Mas esse tipo de chá. Mas assim, não é muito indicado pro horário, mas eu tô tomando chá de camomila. Isso eu quero passear. Geralmente eu tomo esse chá à noite, quando eu vou dormir. Mas hoje eu falei, olhei para a caixinha amarela, falei assim, ok, vai ser você hoje. Eu tô tomando meu de menta marroquina. Gente, eu amo esse sabor, só porque ele é chique, assim, né? Mas o gostinho também é muito bom. Ai, que bom. Então, gente, hoje a gente vai estar no pilar de gestão de pessoas e o nosso tema é o que está faltando na sua liderança, né? Quando a gente fala de liderança, vem um leque, né, de temas que a gente pode estar explorando. E esse tema em particular veio de um estudo bíblico que eu faço aqui em casa, com um grupo de amigos da igreja. A gente reúne toda quarta-feira, a gente segue um livro ali. E num dos capítulos da lição veio isso e me confrontou, né? E a palavra do Senhor é assim: ela vem, confronta, né? Quebranta o coração da gente. E eu falei assim: não, esse tem que ir para o chá das Alines, né? Porque se falou comigo, vai falar com alguém aqui também. E é algo que a gente nunca vai ser perfeito, né? A gente busca a palavra do Senhor, não é sobre perfeição, é sobre espelhar, né? E sobre obediência e sobre melhorar e seguir ali a palavra do Senhor. Line, você lê o versículo para gente que está em Gálatas 5, 22, 23? Leio sim, olha. Nos diz assim, olha, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei.
Amém, amém. Como sempre, a gente sempre convida você a ler todo o capítulo, ou um capítulo antes, um capítulo depois, que vai enriquecer o contexto do versículo que a gente está trazendo aqui para você. Mas o que eu quis trazer aqui para a gente hoje sobre na área de gestão de pessoas é falar um pouco, né, da nossa liderança, a liderança da nossa empresa. Vou trazer algumas aplicações aqui, como que a gente vai aplicar na empresa. Mas antes disso, né, trazer uma introdução aqui no por que isso, né? Geralmente, quando a gente pensa em liderança, em gestão de pessoas, a gente está ali focado com ferramentas, com processos, né? SOPs, a descrição de vaga, contratos, e tudo isso é muito importante, sim. O funil de contratação, que é um desafio muito grande, né? Na nossa área, a gente né, recebe muitos questionamentos, já fizemos workshops relacionados em liderança e contratação. No nosso programa, a gente sempre está ajudando as nossas alunas a estar contratando de forma profissional, e é muito importante. E uma coisa que a gente fala sempre, né, que a gente tem que contratar devagar e demitir rápido. Por quê? Porque antigamente a gente via, era muito comum entregar um currículo para você aplicar para um trabalho. Então, tinha aquela lista de competências e experiências que você tinha e era pouco estudado sobre comportamento. E o que acontecia? A pessoa entra para a empresa pelas competências e sai pelo comportamento. Então, hoje em dia já mudou completamente. As grandes empresas contratam comportamento e desenvolvem habilidades e competências que ela quer naquela pessoa que já tem aquele comportamento adequado, que vai estar alinhado ali com missão, visão e valores da empresa. Então, o que mais, né, precioso do que a palavra do Senhor para estar nos moldando, né, para estar olhando sobre nosso comportamento. Então, é com essa perspectiva que a gente está trazendo aqui os frutos do Espírito, né? Porque o caráter sempre vai continuar sendo o maior ativo na nossa liderança. Então, a gente tem que focar nas nossas fortalezas e melhorar, desenvolver as nossas debilidades, as nossas fraquezas. E como líder de empresas, né, a gente tem que olhar para o nosso caráter, olhar para a nossa liderança primeiro. Como a gente sempre fala aqui em vários pilares, né, sempre vai ser aquele movimento de dentro para fora. Não tem como a gente desenvolver uma empresa, a automatizar processos, ser aquela empresa lucrativa, sustentável, se a gente ainda não é aquele empresário que tem a competência e o caráter para dominar e liderar uma empresa assim. Então, sempre vai ser, gente, de dentro para fora, começando de você. E no caso da liderança, sempre vai ser pelo exemplo, pelo seu caráter. Não adianta, né? Fosse o tempo que a gente fazia, né? Fala o que eu faço, não faz o falo, faz o que eu falo, não faz o que eu faço, né? Coisa talvez do tempo dos nossos avós, porque quando meu pai já vinha falando alguma coisa nesse sentido, já não colava muito, gente. E hoje em dia, menos ainda, né? Então, eu coloquei aqui, ó, o caráter continua sendo um dos maiores ativos de uma liderança, né? Então é exatamente o que Paulo escreve. E no contexto bíblico, o Paulo ele trouxe isso, né, para as igrejas de uma forma muito prática. Ele trazia ele treinava líderes, ele capacitava pessoas, desenvolvia, implantava igrejas, né? Sempre trazendo essa parte muito prática, né? Do dia a dia da liderança ali da igreja, né? Então, inclusive, no versículo, deixa eu voltar aqui rapidinho, deixa eu ver uma parte aqui. Fala assim, mas o fruto do Espírito, né? São 9. São 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Exato. São nove frutos do Espírito, mas a gente vê que é no singular. Por quê? Porque é o Espírito Santo de Deus que nos habilita a isso, né? Não é o amor, né? O amor, a benignidade, domínio próprio, não é da natureza humana, é da natureza, é do Espírito Santo. Então, isso vem de forma singular, porque isso vem dele, vem de Deus. Né? Então, o fruto não é produzido pelo nosso esforço próprio, não é algo, não é um talento especial, né? Às vezes a gente olha um dos exercícios do devocional, né? Tava falando para você
focar no que você tem mais dificuldade. Aí eu olhando, falei, gente, mas eu sou boa em tudo isso aqui, o que que eu preciso desenvolver? Né? Brincadeira. Imagina, mas o que me confrontou mesmo foi tipo assim, algo que eu não focava, que eu precisava focar, e o Senhor foi muito claro aonde que eu preciso melhorar. Então eu quero trazer isso para você, não de forma que vai te julgar ou trazer qualquer desconforto nesse sentido, mas abrace no sentido de que é algo que você vai melhorar não só como líder da sua empresa, mas como pessoa, como mãe, como pai, irmão na sociedade, porque quando a gente consegue desenvolver essas habilidades e principalmente, né, sabendo que a gente não está desenvolvendo isso sozinho, né, que não é um crédito natural, não é isso, a gente tem o Espírito Santo de Deus nos guiando, então isso até conforta o nosso coração, porque imagina, né, quando a gente fala de domínio próprio para um colérico ou para um dominante, fala assim, o que que é isso, né? Eu nunca ouvi falar disso. Mas, e a gente às vezes justifica, quer justificar o nosso comportamento pelo nosso temperamento, às vezes pela nossa experiência ou um status, e não tem nada a ver. Porque a liderança, principalmente uma liderança humanizada, uma liderança atenta a escutar e a melhorar, né, como liderança, a gente precisa dominar o fruto do Espírito Santo, né? A primeira aplicação que eu quero trazer aqui para a gente é realmente falando do nosso caráter. Porque, como eu mencionei anteriormente, não adianta a gente querer desenvolver técnicas de liderança, eloquência, tá lendo um livro ou outro livro, mas se a gente, né, não der o exemplo daquilo, se aquilo não for realmente autêntico de você, né? Então, não adianta aprender sobre gestão e processo, né, antes de você permitir que Deus esteja formando você como líder, para estar formando a sua empresa. Né? Eu coloquei aqui, uma empresa dificilmente será mais saudável do que o caráter de quem a lidera. Eu vou ler de novo. Uma empresa dificilmente será mais saudável do que o caráter de quem a lidera. Isso é muito forte, porque às vezes a gente almeja uma empresa muito grande, almeja, tem certos sonhos e, né, não está trabalhando ali na fonte de tudo aquilo, né? Que ali no teu relacionamento com o Senhor, com o teu Criador, que é fonte de tudo isso, e como é que você vai conseguir colocar isso em prática? Né? Então, se falta domínio próprio, como que se você resolve o problema reagindo ao problema e não escutando e solucionando? Se você, né, não tem paciência para treinar uma pessoa, né? Você pode ter os processos que for, se você não tem paciência para ter ali, medir para você conseguir se a pessoa é para aquilo ali ou não, né? No ato da contratação, às vezes a gente falha alguma coisa, a gente não percebe que aquela pessoa não é para o trabalho, mas tudo isso é medido. Os processos, SOPs, tudo é fundamental, mas a gente precisa ter discernimento e precisa desenvolver, né, os frutos do Espírito. Então, quero que vocês olhem direitinho e quando você estiver lendo, seja no aplicativo, seja na Bíblia de vocês, marquem, né, cada fruto do Espírito e ore para o Senhor realmente desenvolver isso em você. E olha principalmente pelo que a gente não quer olhar, né? Que às vezes é onde a gente mais tem debilidade. Então, eu lembro que eu tive orando, né? E eu falei assim, Senhor, eu não quero nada que vai me tirar do teu caminho, eu não quero crescer de maneira desastrosa, eu não quero, eu quero ser fiel no pouco. E ele me confrontou assim, eu comentei até com a Aline isso, né? Ele falou assim, mas você quer que eu ser fiel no pouco porque você quer o muito, mas você não está confiando em mim. Por quê? Eu tenho que essa questão de controle. Então, a gente tem que ser fiel, não porque o Senhor vai dar mais, não porque ele vai ser fiel no muito, porque a palavra dele sim promete isso, mas ele sabe o nosso coração. Então, não adianta a gente querer o muito, ser fiel no pouco, mas se o nosso coração realmente não está alinhado com os frutos do Espírito, com a palavra do Senhor. Né? Você está disposta a estar agradecido, ser fiel, mesmo não obtendo o muito? Confiar no Senhor, o tempo dele, porque não é o nosso tempo também.
né? Então, quando a gente alinha em obediência, não é pelo que a gente vai receber, é por quem o Senhor é nas nossas vidas. E às vezes não está claro isso. Foi da maneira que essa palavra me confrontou. E, né, eu, né, pedi perdão para Deus e falei assim, não, ok, vamos, independente do amanhã, né, eu tenho sonhos, eu tenho certeza que vários sonhos que eu tenho no meu coração é Ele que colocou, mas eu tenho que me preparar, eu tenho que me condicionar para estar habilitada, né, a viver isso. E é confiando nele, que é dele, que vem dele, que ele é dono de todas as coisas, entendendo isso, que não é da minha capacidade própria, não é do meu domínio próprio, que as coisas vão fluir. Então, é realmente a gente estar ali na dependência do Senhor. A Aí é muito aplicação. importante isso, né, Aline? A gente sempre olhar que tem que trabalhar na gente primeiro, né? Tinha uma música que a gente cantava nossa, quando eu cantava na igreja, quando eu era criança, né? Que falava "A começar em mim, quebra corações". Então, assim, não adianta tudo que eu for implementar na empresa, eu tenho que ter já implementado isso na minha vida, na minha forma de fazer as coisas. Agora, quando você ensina sobre cultura empresarial, você sempre fala isso, né? Se você sempre está atrasado, não vai colocar que o seu valor é pontualidade, não, porque não é. Tem que estar congruente, tem que ser íntegro, né? E é engraçado porque você começou com o primeiro ponto falando, né, de trabalhar no nosso caráter, das coisas que a gente precisa melhorar. E hoje de manhã eu estava fazendo meu devocional e quando eu estava fazendo, eu também li. É sempre assim, né? Você estava lá no estudo, estava no devocional, aí eu falei: ó, esse devocional aqui é um devocional que pode se transformar no chá das Alines. E aí eu já comecei a escrever algumas coisas para preparando para, né, para próximos episódios. E o primeiro ponto, e vai ser sobre comunicação, e o primeiro ponto é justamente isso. Eu trabalhar, porque a boca fala do que o coração tá cheio. Então é trabalhar em mim, trabalhar na minha comunicação interna, para eu depois trazer algo para a equipe, trazer uma coisa para o time. Então é isso, não tem como. Liderança, trabalhar liderança primeiro em nós, né? Tudo na empresa. A gente tem que trazer essa transformação primeiro para nossa vida. Exato, Aline, isso é muito, muito sério. E não adianta a gente querer atalho. Gente, atalho é o caminho mais longo para qualquer objetivo que você queira alcançar. É nesse nível. Às vezes a gente acha que o atalho vai ser mais rápido, mas não, porque o atalho vai te ah, frear ali para você se desenvolver. Então não tem como você obter algo se você não se desenvolve, não cresce no processo, não amadurece, não entende, não testa, erra e aprende com os erros. O atalho seria se você tiver se você está com uma pessoa que já passou pelo caminho. Aí, mas não é atalho, é só uma velocidade diferente naquele mesmo caminho. Então, realmente, atalhos não existem, né, em termos de desenvolvimento. Eu trouxe alguns reflexos aqui. Na falta de domínio próprio, né? Um problema vira uma explosão. Na falta de paz, né? Toda dificuldade vira uma crise, né? Teve um problema, já é uma crise ali na empresa. Na falta de paciência, qualquer erro da equipe parece imperdoável, já é um momento ali de estresse. Então, a liderança sempre vai ser o reflexo daquilo que está dentro de nós. Agora, como que a gente aplica de forma mais prática o fruto do Espírito, né? São em pequenos detalhes. Vou trazer alguns exemplos aqui. O amor, né? Servir clientes e colaboradores com verdadeiro interesse. Então, quando a gente fala de crescer a empresa, dobrar faturamento, captar mais cliente, a gente tem que ter um amor genuíno que a gente vai transformar a vida desses clientes, que a gente vai estar dando oportunidades para colaboradores, para ter um ambiente de trabalho onde é respeitado, onde eles entendam o valor que eles entregam. Né, que não é só mais uma faxina que eles vão fazer porque são imigrantes, porque a gente é imigrante, só mexe com limpeza, então é um contexto completamente diferente. E aí, o mais cliente, mais faturamento é consequência, porque a origem daquilo ali é o amor genuíno que você tem para quem você vai servir. Então, são os pequenos detalhes que o fruto do espírito vai estar operando ali dentro da sua empresa, dentro da sua vida. A alegria, levar esperança para a equipe mesmo em dias difíceis. Né? Tá naquele dia difícil, não é dizer que é bobeira, que não aconteceu nada. Não, acolha, né? A gente teve numa reunião, a gente teve uma dúvida,
E a nossa mentora falou assim: ó, eu acolho essa dúvida de vocês, eu não tenho uma resposta, mas a gente vai conversar sobre isso. Né, e a gente falou assim: olha, não dá para, né, não dá para não respeitar, não conectar com ela, porque é desse nível. E com a sua equipe é do mesmo forma, é você entender, acolher a situação, mas trazer uma perspectiva, né? Trazer alegria para aquele momento, trazer uma gratidão. Paz, transmitir segurança quando todos estão inseguros. Né? Quando começou aquele movimento do ICE, ainda está acontecendo, né? Então estava muita gente com medo, muita gente sem querer trabalhar. Então não é que você não está sofrendo aquilo diretamente, que aquilo não existe. Né? Existem situações de você proteger a sua equipe, você ela ter certeza que ela não vai estar dentro da casa de um cliente que não vai respeitar. Então, traz paz para a sua equipe, sabendo que você está ali protegendo, que você está ali pendente a todas as situações, esses detalhes, né? A segurança deles. Paciência, como um exemplo, ensinar sem desistir das pessoas no primeiro erro. Quem não está apto a errar? Nós estamos. A gente pode errar a qualquer momento. Ou a gente estava fazendo um onboard, né, da nossa nova colaboradora, e a Aline tocou nesse tecla sempre, né? Não fique com medo de reconhecer um erro, porque é no erro que a gente cresce, é no erro trazendo o erro, a dúvida, que fortalece, né, a equipe, porque a gente está vendo que não tem a desculpa, que é a falta de autorresponsabilidade, e não tem a mentira. Então, quando né, a gente tem a paciência, acolhe aquele momento, claro, tudo tem limite, né? Não é uma coisa sem limite, não importa o que a pessoa faz, não, a gente está tratando de empresa, né? Tem a síndrome da ONG, já passei por essa fase, e isso enfraquece a nossa empresa, permitir, né? Eu tenho muito forte essa coisa, tanto da flexibilidade quanto do servir. Mas a gente tem que ficar claro que limite não é falta de querer servir o seu melhor. Né? Flexibilidade não é não existir regras, não existir um padrão dentro da sua empresa. O que mais aqui? A benignidade, né? Corrigir com respeito. Né? A gente não pode, porque a pessoa errou, porque a pessoa fez uma coisa que às vezes não foi nem conversado, ou talvez foi conversado, a pessoa cometeu aquele erro, né? Não foi grave para uma demissão com justa causa, mas precisa trazer com respeito aquilo ali, sem julgamento, né? Sem apontar, falar do erro, não falar da pessoa em si. Né? Isso é muito importante. A bondade, fazer o certo mesmo quando ninguém está observando. Isso tem que ser muito forte na nossa empresa. Eu sempre falo nos treinamentos com as meninas na equipe, eu falo assim, olha, imagina que tem uma câmera em cada cômodo que você está limpando, porque é esse tipo de comportamento profissional que a gente precisa. E uma frase que eu uso sempre também, né? Não abre oportunidades para más interpretações, porque às vezes você está ali de bobeira, né? Sei lá, quem gosta, né? Ver um closet muito arrumado, com coisa de marca, e fica ali, uau! Mas imagina, você está ali olhando um closet, babando a bolsa da cliente, o que quer que seja, um exemplo aqui aleatório, e a cliente vai entrando ali no closet. Por que você está ali parada? Então, pode abrir margens para má interpretação. Então, quando a gente fala, né, de fazer o certo quando ninguém está olhando, é essa posição profissional que a gente tem que ter. Né? Seja um processo que a gente às vezes está fazendo sozinha, a gente não quebrar o nosso próprio processo, porque pode acontecer, às vezes não. Existem adaptações que a gente faz por algum momento específico, mas também não adianta você criar todo um processo, treinar a sua VA, treinar a sua equipe, e na hora de você fazer, você não fazer aquilo. Né? Não vai fortalecer isso, vai enfraquecer a cultura da sua empresa, vai enfraquecer a sua liderança. Fidelidade, cumprir com promessas, horários e compromissos. Né? Às vezes a gente, na vontade de fazer algo, na ansiedade das coisas acontecerem, a gente promete, 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 promete e aquilo ali nunca se cumpre. Isso também enfraquece, né? Você está deixando a fidelidade ficar frágil ali no seu meio, né, como líder. Mansidão, né, ter firmeza sem perder a humanidade. Então, é o domínio próprio.
Então, você precisa, se é uma questão que é um desafio muito grande para você, é algo que você precisa focar e desenvolver. Porque a gente tem a nossa personalidade, o nosso perfil comportamental, mas a gente também tem a habilidade de adaptar esse perfil comportamental. Não é justificável porque você é dominante, você é influente, falo demais, eu sou assim. Não funciona, né? Você vai Aí já é aquele enfraquecer. mal de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu morri. Exato. Exato. Então não é justificável. Você não pode esperar que a sua liderança vai ser forte. Né? A falta de coerência enfraquece a liderança. Tem gente que é uma coisa no Instagram, você vai ver localmente, é um desastre. Então, como que ela vai, se é a gente, principalmente, empresas de serviço, a gente tem que se fortalecer ali localmente, né? Não é viralizar no Instagram, ser um personagem no Instagram e localmente você não conseguir entregar, né, o que você está propondo. Então, não adianta ter todo aquele posicionamento em mídias sociais se a sua empresa não vai entregar o que você está prometendo. Então, a fidelidade na hora da venda, de não fazer promessas para o seu cliente também que você não vai cumprir. Então, quero que vocês analisem o fruto do espírito em aplicações pequenas no dia a dia da sua empresa. Né? Qualquer dúvida, chama a gente aqui. E o último, o domínio próprio, controlar emoções antes que elas controlem suas decisões. E isso é muito sério, no sentido até às vezes do desistir da empresa do All Together, né? Porque às vezes a gente acha que o problema só existe no nosso negócio, mas desafios com pessoas, com clientes, cliente é pessoas, né? Com pessoas em geral, com a gente se desenvolver como líder, a gente desenvolver uma área da empresa que não é o nosso forte, contratar mentorias, né? Ter essa clareza toda, às vezes fica aquilo ali tudo muito. Eu quero evitar ficar falando palavra em inglês, mas só vem. Fica muito overwhelmed, muito sobrecarregado. E aí, no fervor das coisas, você quer desistir, né? Se você não tem domínio próprio, você fala assim: não, tô cansado disso, desiste. Ou então, uma demissão precipitada, ou então há uma sociedade que você pode ali ter um fim desastroso, né? Criou algo com alguém e numa briga, né, ter consequências muito mais drásticas. Então, olha para cada fruto do espírito trazendo esses detalhes. O que que você fala assim, não, o que que eu vou focar, né? E a aplicação a gente vem trazendo aqui na cultura da empresa como um todo, né? Então, a gente estabelece sim missão, visão, valores, né? Ali dentro que é a fundação da cultura, todos os documentos que é aquela conversa do óbvio, contrato, manuais de treinamento, manuais de conduta, tudo isso sim são parte da empresa. Mas a gente vai olhar que no final são nossos valores que sustentam tudo isso. Né? São as pessoas que a gente influencia com os nossos valores que vai sustentar tudo isso. Não adianta botar um parágrafo bonito na parede, não adianta, como a Aline, né, trouxe aqui, você focar num valor que não é uma fortaleza sua. Então, no final do dia, é o seu caráter que vai fortalecer a sua liderança, que vai fortalecer a cultura da sua empresa e a sua empresa como um todo, né? Porque decisões, né? Você vai tomar decisões financeiras de crescimento, você vai tomar decisões né, de estar posicionando a empresa de uma maneira ou de outra ali com o seu marketing, você vai estar criando oportunidades, treinamentos, tudo isso está baseado ali o que é inegociável para você, né? Que são os nossos valores. Isso tem que estar claro, muito claro para o seu time. Deixa eu ver aqui, eu coloquei aqui. Você pode escrever valores lindos na parede, mas se a liderança reage com ira, falta de respeito, impaciência, orgulho, a equipe aprenderá pelo exemplo, não pelo quadro na recepção ali da empresa, né? Então a gente tem que ter a congruência, tem que ser muito forte dentro da nossa empresa com a nossa liderança. Então, a cultura é aquilo que você vive todos os dias. A cultura da empresa é o que você promove, é o que você
repete, é o que você tolera, tudo isso é cultura. Então você tem que fazer uma análise da cultura da sua empresa para saber o que, que realmente está acontecendo. Não é o que você gostaria, o que você documentou, é o que você implementou, o que você vive no dia a dia. Nossa, é integridade, né, Aline? Tem que ter essa integridade, porque não adianta. Tudo isso aqui volta para a integridade, para a verdade, né? Porque não Sim, adianta falar para fazer se você não faz, não adianta mostrar que é aquilo que você não é. Assim, várias coisas que você colocou aqui, né, de ter. Ah, o que que adianta ter aquelas mídias sociais lá? E às vezes promete uma coisa, não entrega. Então, tudo volta ali realmente da gente ter essa integridade em tudo que a gente faz, no que a gente é, né? E em tudo que a gente faz, porque vai refletir, né? exato, exatamente. E a nossa mão na massa, o desafio para a semana é exatamente você fazer ali um momento de reflexão, leia o capítulo inteiro ali dos frutos do Espírito, medite na palavra do Senhor, né? Ore para o Senhor estar trabalhando, identifique ali quais são os que você tem mais debilidade, escolhe um para começar a trabalhar. Né? Ora, põe na presença do Senhor. Não, eu vou pegar essa semana, eu vou focar nisso. O que que ah, por exemplo, o domínio próprio, o que que eu preciso? Porque a gente sabe, quem não tem domínio próprio, fica bem claro que a gente sabe que a gente não tem. Então, trazendo esse, por exemplo, porque a gente é um dos mais fáceis de identificar, porque você explode, né? Outros a gente consegue mascarar, mas domínio próprio, domínio próprio não tem Eu como até falei com mascarar. você, assim, na minha casa eu não posso comprar essas coisas que eu não posso comer, porque eu não tenho domínio próprio. Porque se eu comprar uns negócios assim, tem coisa que eu não compro aqui em casa. Ainda bem que tem coisa que eu gosto e a Taira também gosta, mas ela fala, mãe, não compro, porque até ela já sabe que não pode. Porque minha sobrinha veio cá pra casa e eu falei, ok, minha sobrinha tá aqui, vou ter que comprar umas coisinhas diferentes, né? Eu fui lá comprar um negócio de Oreo. Aí ela comprou uma caixa de Oreo, né? Aquele biscoito Oreo, eu comprei aquele bem fininho, sabe aquele? Falei, eu vou comprar o fininho, que é menos mal, né? Aí comprei fininho. Ah, depois eu e a Tayla comemos o negócio de Oreo todo. Usando a sobrinha, olha só, usando a sobrinha para comprar besteira, ó. Aí eu Aqui falei, é a mesma coisa. não tem A domínio gente, próprio. a gente evita comprar mesmo para não ter, porque se ter, a gente vai comer, né? Então, olha direitinho, né? Observa, né? Como Deus vai criar. E Deus, quando a gente coloca na presença dele, vai criar oportunidades para você praticar o seu domínio próprio, praticar o amor, praticar a paciência. Eu brinco com o Mike, né? Eu falei assim: nossa, você não é paciente, eu vou orar para Deus te dar paciência. Ele, não, não ora, não. Senão Porque vai te dar mais confusão ali para você ficar paciente. Deus vai te trazer oportunidades para você desenvolver esse fruto do Espírito. Né? Então, como conclusão, quero falar para você aqui, né, com muito amor nas minhas palavras, como diz Paulo Vieira, antes da gente você orar para Deus transformar a sua empresa, ore para ele transformar o seu caráter, transformar a sua liderança, né? Todos nós precisamos disso, né? Porque eu estou trazendo essa palavra aqui, eu e a Aline está trazendo aqui, trazemos palavras aqui que a gente está é exemplo disso que a gente traz. Pelo contrário, 99% das vezes é porque a gente foi confrontada com essa palavra, né? E constrange. E a gente tem que estar trazendo isso aqui para vocês, com essa verdade. Então, ver como oportunidade, né? Do Senhor trabalhar nessas áreas do seu caráter, porque com certeza vai refletir 100% na sua empresa, né, Lina? É verdade. Uau, Aline. É isso aí. É a verdade de Deus, né? É a espada de dois gumes que corta para um lado, corta para o outro. A verdade. É isso aí. A gente tem que realmente trazer isso em primeiro lugar, como você falou, para a nossa vida. Uhum. Refletir, porque se trouxer de verdade para nossa vida, para o nosso coração, vai refletir do lado de fora, vai refletir na nossa empresa. Então não adianta a gente querer implementar nada na empresa se não está implementado aqui, né? Exato, Então que a gente exato. possa orar hoje para que Deus possa nos ajudar a implementar primeiro aqui dentro e trabalhar, né, naquilo que a gente precisa trabalhar, nos frutos do Espírito, aquilo que a gente mais. A gente precisa de todos, trabalhar em todos, né? Sim, Porque sim. às vezes, eu escutei uma pregação esses dias do Thiago Brunet, e ele estava falando, falou assim: a Bíblia não é fácil, não.
Fala que é amar o próximo. Mas você pensa amar o próximo, você pensa que você está de bem com o próximo. Amar a Brahma, te amar ali é fácil, né? Quero ver amar aquela pessoa que tá lá, ó, te cutucando, tá lá falando mal de você pelas costas, e você tem que ir lá que amar aquela pessoa. Então, ele falou, não é fácil. Então, assim, todos os frutos, acho que a gente tem que. É um processo para desenvolver durante a nossa vida. Mas é claro que tem aquele que a gente olha e fala, nossa, esse aqui no momento, acho que esse aqui eu preciso mais, né? De focar. E a Exato. gente tem que focar e fazer isso realmente, pedir ao Espírito Santo para nos ajudar, né? Pedir, porque a gente não, nós não podemos sozinhos, né? É, O fruto é do Espírito, né? Então ele não é nosso. exato. É para quebrantar, né, diante do Senhor e entender que é dele. Aí deixar com vocês com essa frase aqui por último, ó, o maior legado que um líder deixa não é apenas uma empresa lucrativa, é uma cultura que revela Cristo através das pessoas. Né? Imagina as pessoas identificar na sua empresa a Cristo. Então, esse é o seu maior legado. Não é números, não é quantidade de clientes, de faturamento. Então, é esse o legado que a gente pode deixar. Aline, você ora para gente? Agora sim, vamos lá. Pai, eu quero te agradecer por esse momento, quero te agradecer por mais um chá das Alines, por essa mensagem de hoje, por esse episódio de hoje, Pai, por isso que o Senhor colocou no coração da Aline para estar trazendo para a gente, meu Pai. Eu sei que o Senhor trabalhou primeiro no coração dela, porque o Senhor sempre faz isso, e depois, para depois trabalhar aqui no nosso coração e trabalhar no coração de cada pessoa que está nos ouvindo, Pai. Que essa palavra possa tocar vidas, que possa abençoar vidas e que, Pai, nós possamos sair daqui hoje pensando qual será o nosso plano de ação, o que, que a gente vai fazer para colocar essa palavra em prática, porque não adianta nada ouvir, entrar no ouvido e sair no outro, não adianta nada, mas a gente tem que ouvir, meditar na tua palavra e buscar transformação, buscar agir realmente na nossa vida, que o Senhor possa nos ajudar, Pai, que o Senhor possa, Senhor, como a tua palavra diz, sondar o nosso coração nessa hora e ver se há em nós algum caminho mau, aonde que nós precisamos mudar aqui por dentro, para que a gente possa também mudar na empresa que o Senhor nos deu, meu Pai. Muito obrigada por tudo, essa oração que nós te fazemos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Tchauzinho, Aline. Tchau, gente. Tchau, gente.